Vamos para a continuação da nossa linha temporal, em especial hoje, não esqueça de deixar o seu like, tá? Nós vamos falar sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Por quê? O capítulo 12 de Apocalipse, para quem não sabe, já foi, tema, inclusive, de mestrado de teologia só sobre o capítulo 12. Tem mestrados de teologia, né, doutorados na área teológica, sobre a interpretação do capítulo 12 de Apocalipse, para você ter uma noção da dificuldade que às vezes as pessoas têm com essa questão do capítulo 12. Eu já tive várias formas de entender o capítulo 12 de Apocalipse. Então, o vídeo de hoje se trata, né, exatamente do capítulo 12 de Apocalipse e como hoje, né, vendo estudando muito sobre o capítulo 12, desde que me converti, em mais de 20 anos, como hoje eu vejo, né, biblicamente os símbolos que lá estão, porque é um capítulo bem simbólico, tá? E a primeira coisa que eu te digo é que o símbolo, ele não é para estar lá para ser um símbolo, um estandarte lá, não. Toda simbologia que Jesus usa é exatamente para apontar para algo real, que vai acontecer ou que já acontece. Então, nós temos que ter isso em mente, que todo símbolo é o Senhor Jesus também apontando para algo real ou algo que está acontecendo ou está para acontecer. Então, eu vejo hoje o capítulo 12, sim, no simbolismo, mas com esse simbolismo dessa maneira. Devemos levar em consideração que as parábolas que ele contava com o intuito de nos trazer para uma realidade, tá? Então, vamos embora para a parte agora mais didática do vídeo. Bom, pessoal, entrando então já no assunto, eu chamei de linha temporal P11, porque ela acontece, ok? Exatamente após o arrebatamento, que é, né, na sétima trombeta, ou seja, o capítulo 11 de Apocalipse. Então, muitos interpretavam, eu por muitas vezes interpretei o capítulo 12, enxerguei o capítulo 12 como se fosse um resumo, né? Um resumo de toda a história da igreja, juntamente com tudo que, né, vamos dizer assim, que vem acontecendo ao longo dos anos e tudo, ok? Hoje eu enxergo de uma forma um pouco diferente, ok? Mas uma coisa que eu até coloquei aqui, né, para vocês verem, Apocalipse capítulo 12 tem uma correlação com Apocalipse capítulo 13, 19 e 22, que exatamente fala sobre a igreja de Laodiceia, certo? Essa aqui é a repreensão e, vamos dizer assim, a motivação que o nosso Senhor Jesus dá para a igreja de Laodiceia. E não obstante disso, nós vivemos, né, na linha temporal, né, no momento, né, da dispensação da igreja de Laodiceia. Isso, basicamente, eu acredito que hoje nós vemos esse tempo. Diferentemente do dispensacionalismo, eu acredito que todas as igrejas para trás, elas existem ainda. Todas as 7, ou seja, modelos, né, de igreja existem ainda. E nós vivemos o tempo do modelo de igreja que se reúne hoje na forma que é descrito na carta de Laodiceia, ok? Nesse momento, vamos dizer assim, da linha temporal. Deixando aqui então essa parte, depois nós voltamos para cá para ver isso. Vamos então seguir aqui para a leitura do texto de Apocalipse 12. Eu deixei aqui na tela separado. Vamos embora para a leitura do texto. E apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz, ok? Bom, vamos parar nessa primeira parte aqui. Bom, esse sinal, por muitas vezes, eu acreditei ser toda a linhagem da igreja, né, ao longo da linha, mas não é só toda a linhagem da igreja, porque a Bíblia diz que são todos os santos, ok? Desde o último ao primeiro, né? Em livro de Hebreus é bem específico sobre isso, porque em Hebreus diz que o sangue, né, clama desde o sangue do justo Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, até, né, o sangue dos últimos profetas que foram mortos, e agora dos santos, que somos nós que completamos isso. Então, esse sinal extraordinário dessa mulher são todos os santos que dormem e que ainda permanecerão vivos
ou seja, estarão vivos no advento vamos dizer assim, da manifestação verdadeira do caráter do antimessias. Porque primeiro ele vem enganando, depois ele se manifesta, né, verdadeiramente como o caráter maligno que ele vai ter. Então, esse sinal que João vê são todos os santos, é a união, a unidade, né, de todos os santos, os que dormem e os que estarão vivos, né? Parte 2 do texto, na outra parte, vamos segundo sinal que a gente vê aqui. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E aqui vem a parte misteriosa, uma parte misteriosa do texto. E ela deu à luz a um filho homem, um varão, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Olha que interessante, eu sempre entendi esse texto como sendo o Senhor Jesus, mas, né, aqui você tem que saber que esse sinal, ele é um sinal espiritual, ou seja, é um momento espiritual que a igreja vai estar vivendo exatamente no toque da última trombeta. Aqui ele cita exatamente para mim hoje, no meu ver, e vou mostrar para você biblicamente que eu vejo esse momento aqui como sendo o momento do arrebatamento, ou seja, o sinal, que vai estar acontecendo na terra e o sinal que vai estar acontecendo nos céus. Vai ser exatamente a junção disso, onde o anjo tocará a sua 7ª trombeta e vai haver o momento do arrebatamento. E aqui é relatado, na minha opinião, humilde, o momento do arrebatamento. Eu vou explicar por quê. Aqui fala que ele deu à luz um filho homem, um varão. Mas isso aqui é Jesus, pastor. Mas como assim isso aqui é Jesus? Pois, o texto que eu deixei na tela, nós vamos voltar nele agora, que é exatamente esse texto aqui. Esse negócio tem mania de voltar, né? Bom, aqui, esse texto aqui, o que diz Apocalipse 3,19? É a carta à igreja de Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta. Olha, o Senhor Jesus está falando. No momento da igreja de Laodiceia, ele está falando, eu estou à porta. Ou seja, eu estou para retornar. Que porta é essa, meu querido? A porta do retorno de Jesus. Muitas vezes a gente vê isso aqui só como Jesus batendo, o nosso coração para entrar. Sim, podemos sim usar isso como símbolo. É isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Obviamente está falando de uma comunhão, de uma intimidade. Como eu já disse em vídeos anteriores, essa porta que é relatada também na parábola das 10 virgens, que 5 virgens foram para as bodas, 5 ficaram. Ali está bem claro que essa separação vai haver, porque esse momento do arrebatamento, querido, é para os vencedores, não é para toda a igreja. Isso é algo que a gente concorda. E aqueles que vencerem, ele diz aqui, olha só que interessante, ao vencedor, eu coloquei bem vermelho e amarelo para você entender, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentarei com meu Pai no seu trono. Olha que poderoso, o fato de se assentar-se no trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quer dizer, foi arrebatado para o seu trono e foi também assentar-se no trono. Olha que interessante, deu à luz um filho. E aqui tem outra parte, governará todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e para o seu trono. Então aqui eu já falei a parte do trono. Agora olha essa parte aqui no capítulo 2 do próprio livro de Apocalipse também. É outra promessa ao vencedor. Aqui na carta da igreja de Tiatira, eu já gravei sobre as 7 igrejas aqui. Se você não assistiu o vídeo, assista. Tiatira significa sacrifício contínuo. Não vou entrar no mérito da carta da igreja de Tiatira, mas olha o que promete o Senhor aqui. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Ele quem, querido? Olha a palavra aqui no masculino. Ele quem? Ele o vencedor.
ou seja, aqui está o filho varão, o vencedor, aquele, está sempre no masculino, você pode notar, né? E um homem governará. Olha só que interessante, esse texto aqui dá controvérsia exatamente porque está no masculino, mas ali ao vencedor também está no masculino, tanto em Apocalipse 2 como Apocalipse 3, ou seja, se assentar no trono e reger as nações com vara de ferro ou cetro de ferro, como diz o texto, são duas promessas ao vencedor de duas igrejas, a Tiatira e a igreja de Laodiceia, que é exatamente a época que nós vivemos agora. Então essa é uma promessa para os vencedores, ou seja, mas aqui está no singular, pastor. Sim, querido. O Evangelho de João, capítulo 17, diz que aquele que obedece ao Senhor, né, na oração sacerdotal do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus ora? Senhor, faça deles um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, o Senhor Jesus ora por unidade. Também o apóstolo Paulo, né, exortando aos coríntios, ele fala o quê? Aquele que se une a uma mulher se torna uma só carne com ela, uma prostituta, no caso, ele está referindo às prostituições que haviam. Mas ele diz também, aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um só espírito com ele, ou seja, nós com ele somos um, ou seja, nos tornamos um só corpo, um só Senhor, ele é o cabeça de um corpo. Então, se você entender isso biblicamente, as mensagens que o apóstolo Paulo, o apóstolo João falavam sobre a nossa unidade com o Senhor, nós vamos juntamente com ele governar todas as nações. Nós somos esse, vamos dizer assim, filho varão aqui, ok? Mas avançando aqui para esse mistério do capítulo 12 de Apocalipse, o texto continua, né? Olha só, e aí depois que nasce, né, e é arrebatado, ou seja, acontece aqui o advento do arrebatamento, que é isso que eu creio, né? Muitas pessoas obviamente discordam disso pelas doutrinas que hoje existem, mas a mulher foge para o deserto, para um lugar que ele havia sido preparado por Deus para que ele sustentasse por 1260 dias, querido. Ou seja, são os exatos 42 meses que faltam, ou seja, os demais 42 meses que faltam, que vai ser pós, né, vamos dizer assim, arrebatamento, que a gente vai chamar de a grande tribulação, vai haver ainda uma grande perseguição, ou seja, vai ser o ápice da perseguição do antimessias. Isso começa a ser relatado aqui, ok? No capítulo 12, e você vai ver que nós vamos gravar ainda o capítulo 13, capítulo 14, ainda sobre esses mesmos textos, até chegar no capítulo 15, que é o derramar da ira de Deus, que são, né, o começo quando derramam-se as taças. Mas olha só, então a mulher fugiu e foi preparada. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos, né, lutaram contra o dragão e seus anjos, eles revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Ou seja, por quê? O diabo ainda não age na terra, mas nos céus. Está escrito em um texto muito clássico, né? Efésios 6, capítulo 6, a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne. Efésios 6:10, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A carta de Efésios já está bem clara que Satanás, ele opera nos lugares celestiais desde a época de Daniel, né? O principado da Pérsia resistiu, né, um mensageiro de Deus de chegar a Daniel por 21 dias, ele orou até o céu abrir. Ali ele não estava falando de vamos dizer, do rei da Pérsia, até porque o rei da Pérsia, né, era amigo de Daniel. Ele está se tratando exatamente de hostes celestiais que resistem às respostas de Deus chegar sobre nós. Então é disso que se trata, né? Que o diabo vai ter um momento que ele vai ser precipitado na terra, ele vai ser retirado nos lugares celestiais. Está bem claro aqui nesse texto. Então, olha só o que diz mais aqui, que é justamente ele, né? O grande dragão então foi lançado fora dos lugares celestiais. Ela é a antiga serpente que se chama, ou seja, diabo, ou Ra-Satã, adversário, que engana o mundo, né? Ou todo o mundo. Ele e os seus anjos, né? Os seus asseclas foram lançados por terra, ou à terra. Então ouviu a voz do céu que dizia: agora vem a salvação, ok? Diz aqui, o poder e o reino do nosso Deus. Vou ampliar aqui. E a autoridade do seu Messias, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida.
Portanto, celebram os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o Rassatã desceu até vós, está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Que pouco tempo é esse? Os 1260 dias ou os 42 meses, que é o que resta para ele. Aqui, portanto, aqui é o versículo... Aqui o versículo 13. Versículo 13. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou então a perseguir quem? Os que ficaram. Perseguir a mulher que deu à luz o menino varão, o filho varão. Ou seja, a igreja que deu razão ao arrebatamento. Foram dadas a essa mulher, ou seja, o remanescente, as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar onde ele havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante o tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio, 42 meses, ou 1260 dias, é o mesmo símbolo aqui de novo, o mesmo período de tempo, falando, fora do alcance de quem? Da serpente. Então a serpente fez jorrar, aqui tudo é algo espiritual, uma guerra espiritual sendo travada ainda, entre os remanescentes que ficaram aqui, e aqueles que vão ainda ter que passar por esse momento de grande tribulação. Sua boca como um rio. Então a serpente fez jorrar de sua boca como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la como correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar. Agora olha só o que o dragão faz. O dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Yahushua HaMashiach. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. O que é a areia do mar aqui? O mar fala das nações, meu querido? Povos, tribos, línguas e nações. E eu fecho esse vídeo agora, dando introdução já ao capítulo 13, ok? Porque o capítulo 13 nós vamos falar amanhã, que é a manifestação completa do Antimessias e a sua união com o dragão. Aqui, no capítulo 13, nós vamos voltar para a linha temporal amanhã, continuando. Esse aqui é o ápice da grande perseguição, ou seja, é o ápice da união, onde o antimessias se une verdadeiramente com Rassatã. E aqui ele vai perseguir por toda a terra todos aqueles que aqui ficaram. Isso tudo, irmãos, após o toque da última trombeta, que muitos chamam aí as 7 trombetas de grande tribulação. Não é. As 7 trombetas, por mais que vá haver a libertação dos néfilis, o grande engano, muitas coisas, mas o engano serve para que o anticristo, vamos dizer assim, ganhe pessoas para o lado dele, ou seja, influencie o maior número de pessoas possíveis, para que quando chegue nesse momento aqui, da união dele com Rassatã, porque até então ele ainda não é unido com Rassatã, ele vai se unir aqui no advento depois do arrebatamento, que ele se junta, ou seja, ele e Rassatã se tornam, ou seja, o grande mistério, o mistério da iniquidade se revela aqui, ok? Então, até amanhã, continuaremos o vídeo amanhã.